Paz do Senhor, igreja. Amém. Se coloque em pé no seu lugar e abra sua Bíblia em Mateus 24, do versículo 3 ao 14. Amém? Todos acharam? Amém. Mateus 24, 3 ao versículo 3 ao 10 diz assim: Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: Dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus lhe respondeu: Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de rumores de guerras e guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão. E sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Aleluia. E esse evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Podem se assentar. Então, irmãos, eu trouxe essa palavra para mostrar que tudo isso que eu li aqui, muitas das coisas já estão se concretizando aqui na Terra. E para perguntar para você também, você tem estado atento aos sinais? Temos estado vigilantes e acordados? Temos esperado e ansiado a volta do noivo? Quando nós escutamos essas notícias de guerras, rumores de guerras que está acontecendo, falsos profetas, terremotos que está acontecendo recentemente em outros países, nós ainda temos ficado dormindo e não se atentado aos sinais da volta de Cristo? Ou nós temos acordado para trabalhar na obra dele? Porque não é tempo mais de viver de qualquer forma, não é tempo mais de não buscar a palavra, não saber mais da verdade de Cristo, mas é tempo de nós se atentarmos aos sinais, porque eles estão aí, porque Cristo está voltando. Glória ao Senhor. E nós temos que perseverar até que Ele venha, porque nós não sabemos quando Jesus virá, assim como diz na palavra, mas nós podemos nos preparar para quando Ele vier. Aleluia. Nos consertando pelo Senhor, pedindo para o Senhor perdoar os nossos pecados, para que nós também possamos perdoar aqueles que erraram conosco. E nos consertando diante de Deus. Assim como diz a palavra em 2 Pedro 3, se vocês puderem ver também. 2 Pedro 3, versículo 10 ao 13. O dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vida do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, a gente não pode ficar mais de bobeira nesses tempos, esses sinais que já estão se concretizando. Mas nós temos que estar preparados para quando Jesus voltar, assim como fala daquelas noivas, as prudentes e as imprudentes. Quem nós temos sido? Nós temos sido imprudentes, que não temos esperado a volta de Cristo? Ou nós temos sido as prudentes, que têm se preparado para a volta dele? Porque não é mais tempo da gente
novo para seguir a Deus, ou eu sou muito velho, eu não consigo mais fazer tal e tal coisa. Mas Jesus chama pra gente fazer isso agora, pra gente mudar agora, porque todo dia é tempo de mudança, mas se a gente mudar hoje, amanhã já se transforma em outra coisa. E assim, nós devemos ansiar e aguardar pela volta de Cristo, vivendo em santidade, de acordo com os seus ensinamentos e a palavra. E não seguir ao Senhor só por medo do inferno, mas a gente seguir o Senhor por temor e amor que nós temos com Ele. Os sinais são um alerta de que Jesus está voltando e que nós possamos estar vigilantes e não distraídos. E para finalizar, abra sua Bíblia em Mateus 24, 42. Amém? Mateus 24, 42 diz assim: Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse que a casa... calma. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse que a hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperai. Portanto, a gente não pode ficar de bobeira ou achar que, assim como antigamente o Senhor falava as mesmas coisas, mas é tempo de nós nos prepararmos, tempo de nós estarmos precisos juntamente com Deus para que o propósito dele se cumpra nessa terra. Amém? Então, essa é a palavra e vamos orar. Aqueles que vieram buscar alguma resposta, aqueles que vieram, Senhor, adorar e glorificar a Ti, Senhor. Que através da palavra, Senhor, que através dos louvores nós possamos, Senhor Jesus, entender mais essa palavra, Pai, e possamos cada dia mais ser próximos de Ti. E, Senhor Jesus, nós Te pedimos que nós possamos estar vigilantes, Senhor, 24 horas do nosso dia, Pai. Que a gente não se distraia com as coisas do mundo, Senhor, e muito menos nos folgar diante das coisas que esse mundo traz. Mas que o Senhor possa colocar em nós vontade, Pai, sabedoria e conhecimento da Tua palavra, Senhor, para que sempre nós estejamos contigo, até que o Senhor venha. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Santo Senhor.
Graças a Deus, igreja. Amém. Irmãos, há muitos momentos nas nossas vidas que a gente acaba duvidando. Muitas vezes nas nossas vidas a gente acaba não crendo. Mas lembre que para Ele tudo é possível. Lembre que para Ele nada é impossível. Montanhas são simples lombadas para Deus. Amém. Fé se
em mim. Quando eu pensei em desistir, me deu forças para prosseguir. Quando tudo diz que não, a voz acalma e diz pra confiar em ti, a descansar no teu agir. Deus, a minha força, teu poder, sei que tens o melhor pra mim. Os teus planos não se frustrarão, sua palavra vai seguir em mim, pois não há outro como tu, a quem eu devo olhar e confiar. Não há um Deus assim, tão bom pra mim, que me ama, que me ama. Foi esse amor que me atraiu, trouxe esperança ao meu coração e aumenta minha fé.
do banquete, aqui, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Aqui, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Jesus, tu és o primeiro, onde tudo foi feito, é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, meu grande Salvador. Tu és o primeiro, quando tudo foi feito, é tudo sobre ti. Tu és o meu consolo, caminho seguro, grande Salvador. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Glória a Deus. Aleluia, acabou a pipa. Shalom, amados! Alô! Glória a Deus! Existe um lugar melhor? Não! Já dizia o rei Davi, né? Melhor é estar um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar, 1000 dias em outro canto, né? Fecha os teus olhos, agradece a Deus porque você pôde estar na casa do Senhor hoje. Muitos quiseram estar e não puderam. Muitos puderam e não quiseram. Mas você está aqui hoje. Aleluia! Porque você pôde e você quis. E graças a Deus pela tua vida. Senhor, obrigada pela sua graça, pela sua presença. Porque não há nada impossível para ti, não há nada impossível àquele que crê. E este é o melhor lugar para viver o impossível, para viver a sua presença. Então vem sobre nós, Espírito Santo. Ministra ao nosso coração esta noite. Abra as Escrituras hoje aqui. Ainda mais uma vez, mais um dia. Porque nós estamos aqui em Teu nome. Nós queremos Te engrandecer e Te adorar. Continue abrindo o nosso entendimento para compreender as Escrituras, Senhor Jesus. E continue abrindo o nosso coração para entender. E que o Senhor se mova com os Teus anjos aqui. Cerca este lugar com a Sua presença ainda mais. Mova-se
segundo o teu querer e a tua graça, a tua verdade, a tua palavra agora, a tua unção, Senhor. Perdoa os nossos pecados individuais, perdoa os pecados da nossa família, perdoa aqui os pecados da tua igreja neste lugar, porque nós precisamos, ó Deus, estar diante de ti com vestes limpas, com o coração puro, com as mãos limpas. E Senhor, nós queremos nos aproximar de ti, nós queremos, ó Deus, ter a oportunidade de te adorar, de te bendizer esta noite, mas precisamos também te ouvir. Precisamos aprender contigo, aprender da sua verdade, da sua vontade para as nossas vidas. Então vem, Senhor, tu tens liberdade aqui, tu tens liberdade neste lugar. Mova segundo o teu querer, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, não é? Amém. Pode se assentar. E abra comigo a palavra do Senhor em Lucas capítulo 19. Lucas 19, versículo 10. Você vai deixar depois a Bíblia aberta, porque nós vamos ver algo sobre essa passagem muito importante. Muito importante. Diz assim, no versículo 10, por enquanto nós vamos ler só o 10, tá bom? Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Uma passagem que nos ensina muito. Quando Jesus entra em Jericó, depois de ter curado Bartimeu, aquela multidão alvoroça em cima dele, todo mundo querendo ver quem que era Jesus, porque a fama dele já estava ali. E um certo homem, baixinho, chamado Zaqueu, sobe na árvore, uma figueira brava, ou um jambuzeiro, uma figueira brava, tentando ver Jesus. É uma passagem tão conhecida, tão interessante. E Zaqueu não era bem visto pelo seu próprio povo, porque ele era um publicano, um cobrador de impostos. E ele cobrava impostos do seu próprio povo, ali a mando do Império Romano. Então ele era considerado o traidor dos seus irmãos, traidor da pátria. Mas ele queria ver Jesus. E Jesus também queria ver Zaqueu. Aleluia. E Jesus passou de propósito debaixo daquela árvore e olhou e chamou ele pelo nome. Zaqueu, desce depressa. E muitas vezes a gente acha que Jesus não está nos observando, que Ele não sabe o nosso nome, que Ele não sabe aonde estamos, que Ele não nos conhece. Ah, como estamos enganados. Muito. Jesus sabe tudo da tua vida. Aleluia. Ah, então por que Ele não faz o que eu estou precisando? Porque Ele quer ouvir de você. Ele quer que você se aproxime dEle. Ele está disposto a olhar para você. Ele sabe o teu nome. Ele sabe onde você mora. E Ele sabe quantas vezes você teve que subir numa árvore, figurativamente, para tentar vê-lo, buscá-lo. Pois Ele está dizendo: eu estou aqui hoje. Aleluia. Eu estou diante de ti hoje. Glória a Deus. E hoje me convém. Jesus falou para Zaqueu: desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Oh, glória a Deus. Então Jesus não tinha ido lá só para fazer uma refeição. Jesus pousou na casa de Zaqueu, que era mal visto pelos seus próprios irmãos. Ele era um homem muito rico. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, algo acontece. E é isso que Jesus quer falar conosco hoje. Aleluia.
que Jesus está disposto a entrar na tua vida e entrar na tua casa. Aleluia. Que Jesus está disposto a ir lá, e hoje convém que Ele entre lá e mude algumas situações que estão acontecendo lá. Hoje convém que Ele entre lá e mude algumas coisas de lugar. Transforme algumas coisas, cure, restaure, liberte, abra portas, mude diagnósticos e quebre maldições e reverte em bênçãos. Hoje convém que Jesus vá na tua casa, é o que Ele pede para eu te dizer hoje. Convém que Ele entre lá. Bem-vindo, seja Jesus. Convém que Ele esteja lá. Convém que Ele entre na tua vida e mude a tua história. Só que Ele está esperando um convite. Ele está dizendo, me convém. Agora, se Zaqueu tivesse ficado lá em cima da árvore, se ele tivesse descido e falado, olha, não vai dar para eu te receber, não. Ah, não, só estou curioso. Só queria saber quem era o Senhor. Mas não tenho muitos compromissos, tem coisa para fazer. Mas ele desceu depressa. E ele preparou um banquete. Deu ordem para se preparar do banquete. E serviu esse banquete ao Senhor. Porque era o costume da época. Chegava uma visita, já se preparava um grande banquete. Recebia aquelas pessoas, ou a pessoa, no caso ali Jesus, com seus discípulos. Quando eu estive em Jericó, eu fiquei esperando uma coisa muito... É uma cidade comum. Tem montanhas nessa cidade. Tem uma montanha lá que é chamada Montanha da Tentação. Provavelmente, não sei, não sabemos se é o certo, mas é o que dizem. Tem muita figueira nessa cidade. Muita, enorme. Figueiras assim, de mais de 100 anos. Então eu fiquei ali imaginando um homem baixinho subindo numa árvore daquela. É uma árvore fácil de subir. Porque elas começam, os galhos não são, começam baixo, depois vai aumentando, aí enorme. Então eu fiquei imaginando aquele homem lá. Eu fiquei imaginando Jesus entrando naquela cidade, que antigamente era muralha. Hoje não. Eu fiquei imaginando Jesus entrando naquela cidade, curando o cego, e daqui a pouco encontrando o tal do Zaqueu. E Jesus falou muito naquela cidade. Jesus ensinou, e ela não é tão longe de Cafarnaum. E eu fiquei imaginando Jesus andando naquelas ruas. E uma multidão acompanhando Jesus. E ele entrando na casa desse homem chamado Zaqueu, que era mal visto. E às vezes as pessoas olham para você e te olham de maneira ruim. Torce o nariz. Fala demais. Te olha de cantinho dos olhos ali, a boca. Às vezes te olham mal. Interpretam você mal. Falam mal de você e às vezes você não merece. E a maioria das vezes não merece. Que as pessoas te criticam, te humilham, pisam em você. Porque você tem uma fé, ou porque sabe Deus o quê? Mas Jesus não olha para você assim. Jesus olha para você com olhos de amor. Glória a Deus. Então eu fico imaginando Jesus olhando para aquele homem. E quando todo mundo, olha lá o publicano. E Jesus, hoje me convém ficar na tua casa. Aleluia. Hoje me convém pousar na tua casa. E Jesus entrando lá, imagina a alegria deste homem. Porque a palavra de Deus diz que ele desceu depressa com muita alegria. E ali, a Bíblia não fala o que Jesus fez. A Bíblia não fala o que Jesus falou. Mas de repente esse homem toma uma postura. Veja comigo o versículo 8.
E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem, por falsa acusação, o restituo quadruplicado. E aí então, Jesus diz a frase que nós lemos. Um pouquinho antes ele diz ainda assim, ó: hoje veio salvação a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A presença de Jesus mudou a história daquele homem, mas mudou também a atitude daquele homem. Aqui ele está citando Êxodo 22. Ele está citando a Torá, ou o Pentateuco, como nós conhecemos. Ele está citando a lei do que era para fazer se alguém tivesse roubado, ou se tivesse defraudado, tivesse feito alguma coisa errada, para ter um proveito financeiro. Então, ele está citando a lei, citando a Torá, citando o Pentateuco, Êxodo 22. Sabe o que isso significa? Que aqui ele estava fazendo o que em hebraico diz assim, techuvá, retorno. Techuvá significa retorno. Ele estava retornando para Deus. Porque Jesus disse, esse também é filho de Abraão. Ele tinha se afastado de Deus. Ele tinha se afastado da palavra de Deus. E se tornou um publicano. Porque ele simplesmente se inclinou para o sistema político e religioso daquela época. Mais político do que religioso. E lembra que a religiosidade não tem nada a ver com Deus. Acredite se quiser. Ser religioso não nos aproxima de Deus. Porque a religiosidade se coloca situações e também dentro da religiosidade há um sistema. E esse sistema é uma roda gigante, é uma situação que embaraça, que prende a pessoa em doutrinas humanas e doutrinas de demônios e coisas que afastam de Deus. Coisas humanas que não tem nada a ver com Deus. Embora a palavra religião vem da palavra religare, que quer dizer ligar-se a Deus. Mas a religião em si tem afastado o ser humano de Deus. Tem, infelizmente, afastado. Por isso que aqui eu não prego religião, eu prego reino. É diferente. Nós pregamos o reino de Deus, anunciamos o reino de Deus. Aleluia. Mas ele estava todo preso a um sistema. Ele havia se corrompido e ele estava ali trabalhando para o Império Romano que dominava a sua nação, que oprimia a sua nação. Então ele entrou nessa parte de corrupção. Então aqui ele está falando que ele está retornando. E a techuvá, que é o retorno, é assim, ó, estou indo para cá, então agora eu quero retornar para Deus. Então eu vou mudar de direção e vou voltar para Deus. Daí vem a palavra conversão, que é mudança de direção, não é mudança de religião, é mudança de direção. Então aqui ele começa a entender que Jesus na casa dele estava trazendo para ele o entendimento que ele precisava voltar, que ele precisava do arrependimento. Daí vem o entendimento do arrependimento. Glória a Deus. De retornar aos princípios, retornar à verdade, retornar à palavra, às escrituras, às ordenanças e os mandamentos de Deus. De não roubar, de não defraudar alguém. E aqui ele ainda fala falsa acusação, para tirar proveito financeiro. A Bíblia não diz que se ele era rico por causa disso. A Bíblia fala que ele era rico. Mas ele fala, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres.
se eu fiz alguma coisa errada aí, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele está citando o Êxodo 22. Ele está citando coisas que Deus deixou, determinou, situações que ocorreriam, como a pessoa deveria indenizar o outro. Se foi por acidente que acontecia as coisas, ou de propósito, ali tem tudo detalhe, 21, 22, vai falando. O que deve fazer? Se você matou a vaca lá do outro, você tem que restituir. Se você aconteceu tal coisa, você tem que restituir. Então ali ele estava falando. E ali mostra esse arrependimento desse homem. Mostra a transformação desse homem. Aí entra essa frase que Jesus disse: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia ou que tinha perdido. Aquele homem estava perdido. Aquele homem estava fora daquilo que Deus tinha para a vida dele. Então veja, o que está perdido na tua vida hoje? O que você perdeu dentro de você? Aquele homem tinha perdido quem ele era. Ele era o quê? Filho de Abraão. O que está perdido dentro de mim, dentro de nós? O que nós perdemos na nossa vida? Quantos anos você tem? Pensa aí a sua idade. Pensou? Desses anos todos, o que aqui dentro está perdido? Ou o que você, na sua atitude, eu na minha atitude, aonde nós estamos, o que estamos vivendo? Estamos perdidos na direção. Aquele homem tinha perdido a sua identidade de filho de Abraão, que significa filho de Deus. Ele tinha perdido a sua identidade. E quantas vezes nós perdemos a nossa identidade? É isso que muitas vezes perdemos. Quem somos? A que viemos? Qual é o propósito de Deus em nossa vida? O que Deus tem para nós? Você foi criado para quê? Por quê? E por quem? Por Deus, o eterno Criador do céu e da terra. Agora, para que você foi criado? Por que você existe? Aquele homem não existia para ser um publicano, um cobrador de impostos, um traidor da sua nação, ser um corrupto dentro de um sistema político. Não foi para isso que ele nasceu. Ele nasceu para mostrar que ele era filho de Abraão. Aleluia! E você nasceu para quê? Não foi só porque o papai e a mamãe quis. Ou algumas pessoas, infelizmente, o acidente do papai e da mamãe. Não. Deus gerou a tua alma na eternidade. E depois soprou no ventre da tua mãe a tua alma. E você existe para um propósito. Qual é? Por que você está aqui nessa terra? Não está a passeio. Não está aqui só para sofrer. Não está aqui só para viver isso ou aquilo. Deus tem algo para você. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos buscar a essência da nossa identidade em Deus, para viver o que Deus determinou para nós nessa terra. E isso vai manifestar a glória de Deus, a graça de Deus, e revelar quem somos, filhos de Deus. Ele veio buscar o que se havia perdido. O Filho do Homem, Jesus diz o Filho do Homem. Jesus tem algumas expressões que Jesus é chamado Filho de Davi, Filho de Deus, Filho do Homem. Você sabe por que tem essas expressões? Filho de Deus você sabe, ele é Filho de Deus, unigênito, único gerado, né? Filho de Davi é porque ele é da linhagem de Davi. Ele veio da linhagem do rei Davi. E filho do
do homem. Por que ele é chamado assim? Porque ele também se fez homem, descendente de Adão. Abra comigo a palavra do nosso Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 12. A humanidade se afastou muito de Deus, desde lá de Adão e Eva. E a humanidade foi se perdendo ao longo dos séculos, dos milênios, se afastando de Deus. Então Jesus veio para nos levar de volta para Deus. Aleluia. Romanos 5, 12 diz assim a palavra do nosso Senhor. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei o pecado estava no mundo. Desculpa. Mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Quem que é aquele que havia de vir? Jesus. Mas o dom gratuito também é como a Mas o dom gratuito também não é como a transgressão, porque se pela transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos, o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. Assim, e não foi assim que o dom, como transgressão, por um só que pecou, porque o juízo veio por uma transgressão, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para a justificação, porque se pela transgressão de um homem a morte reinou no meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça do dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos para a condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação. Amém? Glória a Deus. Ou seja, Jesus é chamado de filho do homem, chamado também de segundo Adão. Primeiro Adão pecou, entrou o pecado e trouxe o pecado para toda a humanidade. Mas o segundo Adão, Jesus, não pecou, morreu morte de cruz, e esse trouxe a cada um de nós o dom gratuito da graça, do perdão, da restauração e da oportunidade do retorno. Então a humanidade foi se perdendo a cada geração. Quando Jesus vem, ele mostra o caminho de volta através do ministério dele, como diz o apóstolo Paulo, que é o ministério da reconciliação. A humanidade se afastou, se perdeu o caminho, perdeu a sua identidade, perdeu a sua origem, perdeu a sua essência, entrou no sistema do mundo, entrou na corrupção do mundo, no sistema político, religioso e tudo mais que o mundo tem. Esse é econômico também, que tem o sistema econômico. A pessoa entrou, a humanidade entrou nesse sistema e se perdeu. Mas Jesus, ele veio, ele abriu mão da sua glória, ele se esvaziou de si mesmo, ele se tornou homem, por isso é filho do homem. Ele assumiu a forma de homem para dizer: é possível. Sim, Deus. Eu vim para salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus te achou. Jesus achou Zaqueu lá em cima daquela árvore. E Jesus está achando você hoje aqui na casa dele. Ele está aqui te vendo. Você não entrou aqui à toa. Você não veio aqui porque você quis vir.
está dizendo: hoje na tua casa, eu estou mudando histórias. Eu estou mudando situações. Estou quebrando algemas e cadeias. Estou libertando a mente. Estou transformando situações que você simplesmente há anos você não vê mais saída, não vê. Seja qual for, é isso que Deus está fazendo. É isso que Deus tem para fazer sobre a tua vida. Glória a Deus. Ele veio como filho do homem. Ele desceu, abriu mão da sua glória. Ele voltará de maneira gloriosa, mas ainda hoje ele manifesta o seu poder. Aleluia. Ainda hoje ele manifesta o seu poder. Hoje veio salvação a esta. Glória a Deus. Então você imagina ali, quando Zaqueu fala o que ele falou, ali todo mundo sabia o que ele estava falando. E ali, um arrependimento genuíno e verdadeiro. Hoje, houve salvação nessa casa, disse Jesus. A presença de Jesus manifesta a salvação. Glória a Deus. Manifesta a sua glória, a sua graça, o seu poder, o seu mover. Eu lembro o dia que entrou salvação na minha casa. Um dia, meus pais vão contar, eu vou só dar uma pincelada, com detalhes. Um dia, a minha mãe ficou muito doente. Doente para a morte. Do nada. Ela passou mal no salão, olhou para o espelho e viu a cabeça dela enorme, e ela sentia uma cabeça na cabeça, dentro da cabeça dela. E foi para lá, e foi para cá, procurar ajuda de médico, pessoas falavam, olha, é bom, tudo corria. Para tudo quanto é lado. Mas um dia entrou salvação na nossa casa. Aleluia. Um casal de amigos, que depois no futuro se tornaram pastores, levou um casal de pastores lá. E a salvação foi anunciada para mim. Glória a Deus. E Deus mudou a história e alcançou toda a minha família. Só que não foi assim não, tá? Primeiro foram meus pais, depois a minha irmã. Muito tempo depois eu, e muito tempo depois o meu irmão. Muitas orações. Mas a salvação entrou lá um dia. Glória Então eu a quero Deus. dizer para você que está orando por um ente querido, continue orando, porque a salvação vai entrar lá. Aleluia. Alguém orou por nós e a salvação entrou na nossa casa. Amém. Alguém orou por você e a salvação entrou na sua casa. Então ore. Ore pelos entes que não, mas aquele lá é muito difícil. Nós temos visto, eu não vou ficar falando muita coisa aqui que não dá, mas nós temos visto Jesus alcançar pessoas que a gente achava que ia ser o último. E está sendo o primeiro. Amém. Né, mãe? Aleluia. A gente achava, não, ixi, esse aí acho que vai ser assim, lá o último do último do último. Como nós somos ignorantes a respeito das obras poderosas de Deus. Como nós somos ignorantes. Quando eu falo ignorante, é aquele que ignora, aquele que não conhece. E para Deus não tem distância. Para Deus não tem tempo. Ele entra lá, na casa daquela que você está falando. Aleluia. Não tem fronteiras, não tem fronteiras, não tem espaço, não tem tempo, não tem relógio para ele. Ele ouve a oração. Então continue orando e continue crendo. Continue orando e continue crendo. Glória a E a Deus. salvação vai entrar lá. E Jesus sabe tudo.
Eu já contei essa história aqui que eu ouvi, mas eu acho ela mexe tanto comigo, eu acho ela tão maravilhosa. Uma vez eu vi uma história, um testemunho, alguém contando esse testemunho de uma senhorinha, que a filha dela estava na cama, muito doente. Na cama mesmo, ó, bem, não tinha condição nenhuma. E ela morava num sítio. E ela trancou a porta da casa e guardou a chave escondida debaixo do vaso e correu para a igreja. Uma igreja também no sítio. E ela atravessou ali o pasto, né, os animais que estavam ali, né, o gado, e foi indo, chegou na igreja, os irmãos estavam lá orando, ela dobrou o joelho e falou: Jesus, vai lá na minha casa. Vai lá na minha casa, Jesus. Sabe, Jesus? O senhor vai pegar tal estrada assim, o senhor vai ter que passar no pasto. Cuidado com a vaca. Cuidado com o boi. O senhor vai ter que pular a cerca assim, assim. A minha casa é tal, um sítio tal, tem uma árvore assim. Jesus, debaixo do vaso tem a chave. Pode pegar a chave, abre a porta, Jesus. Entra lá na minha casa, quarto da minha filha, tal quarto, assim, foi dando detalhes. Como se Jesus não soubesse detalhes da nossa vida. Entra lá, Jesus, toca nela, cura minha filha. E alguns irmãos assim, ainda tirando sarro da irmã. Aí a irmã chorando, levantou, pegou. Depois de um tempo foi embora. Quando ela chega, a porta da casa está aberta. Ela não mandou Jesus fechar a porta. E a filha sentada na cama, curada, liberta. Aleluia. Glória a Deus. Glória a E ela Deus. disse: filha, o que aconteceu? Ela falou: mãe, Jesus entrou aqui. Falou comigo. Aleluia. Ele disse que a senhora pediu para ele vir aqui. E ele me curou. Aleluia. Então, assim como Zaqueu recebeu Jesus na casa dele, Jesus foi na casa dessa mulher. E por que ele não iria na sua casa se você pedisse com fé para mudar uma situação lá? Por que ele não entraria na casa do teu ente querido, da tua ente querida, que você ama, que você ora, e não mudaria a história daquela pessoa lá? Por que ele não faria isso? Ele pode, ele faz, ele quer fazer. Hoje me convém mudar a tua história. Hoje me convém salvar a tua alma e salvar a tua casa. Hoje me convém, é isso que Jesus está dizendo para nós essa noite. E talvez você diga: mas eu já sou salvo, eu já entreguei minha vida a Jesus. Mas às vezes nós estamos perdidos em questões da nossa vida. E às vezes nós precisamos fazer um retorno, porque a nossa vida está tomando muito nosso tempo, ó a correria, ó os afazeres, ó os problemas, ó as dificuldades, ó as dívidas, olha isso, olha aquilo outro, tomando nosso tempo. E Jesus está dizendo: retorna, faz a tua techuvá, trabalhe no teu arrependimento, na tua confissão e retorna para mim. E às vezes a gente vem na igreja no automático. Às vezes a gente ora no automático. Eu falo por mim, não falo por ti. Às vezes a gente ora no automático. Às vezes a gente lê a Bíblia no automático. Às vezes a gente fala com Deus no automático. Vem à igreja no automático. Mas Jesus quer a nossa essência restaurada. Aleluia. Nós temos que voltar ao original daquilo que Deus nos criou. Glória a Deus. Ter uma vida de intimidade com Deus. Não adianta: eu vou à igreja, eu sou crente, eu sou evangélico. Poxa vida, isso não dá nada. Isso não serve para nada, desculpa falar. Não nos leva para a eternidade. Ser isso ou ser aquilo, frequentar, até ter uma carteirinha. Olha, porque eu sou pastora.
O que adianta se eu não guardar a minha alma? O que adianta se eu não retornar, se eu não buscar nas Escrituras, fazer aquilo que as Escrituras dizem, como Zaqueu começou a restaurar o quê? A sua essência. Ele sabia o que estava errado, ele sabia que o que ele estava fazendo era errado. E de repente ele se arrepende ali, ele então se posiciona ali. É isso que nós precisamos, voltar à essência. Amém. O nome Zaqueu significa justo, ele não era justo, mas também significa puro, inocente, ele não era. Então ali naquele momento ele se regenera, ele se torna justo, ele se torna puro, ele se torna inocente. E é isso que Jesus quer fazer em nossa vida. Ele quer nos fazer justos, justificados pelo sangue do Cordeiro, puros, inocentes, perdoados pelo poder que há no nome de Jesus, que é Jesus que nos perdoa os pecados. Então é esse tipo de mudança que Jesus quer em nossa vida. Então eu não posso ser um crente de carteirinha, nem de aparência, nem de casca. Eu tenho que ser filha de Deus, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. E andar nessa terra como filho de Deus. Aleluia. Pois esse também houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. É isso que Jesus quer, olhar na tua casa, olhar na tua família e encontrar ali o que estava perdido, com o poder da salvação. Aleluia. Nós temos que guardar a nossa alma. Você viu a abertura hoje? Jesus está voltando. Amém. Jesus está voltando. Está acontecendo tsunami aí? Está acontecendo terremoto? Pestes? Pragas? Está acontecendo? Está na Bíblia. Está acontecendo aí os eclipses, que aí a Bíblia fala lua de sangue. É a lua vermelha, para nós a gente vê lua vermelha. É a lua de sangue. Está acontecendo? Meteoros caindo do céu? Está acontecendo ou não está acontecendo? Guerras, rumores de guerra, filho matando pai, pai matando filho. Está acontecendo ou não está acontecendo? Então Jesus está dizendo, eu vim buscar o que estava perdido. Amém, Jesus. E a humanidade, se você olhar, continua indo. O caminho errado continua perdendo, se perdendo. Mas eu não posso deixar Jesus me achar sozinha. Eu tenho que ajudar Jesus a achar outro. Olha Jesus, ó, tem mais um aqui para achar. Olha Jesus, tem mais um aqui para achar. Olha Jesus, aqui Jesus, olha aqui. A minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu marido, meu esposo, meus filhos. Olha aqui meu vizinho, minha vizinha. Olha aqui, Senhor, meu tio, minha tia. Olha aqui, Senhor. Aleluia. Você tem que ajudar ele a achar. Ai, mas Jesus não sabe, tu nem sabe. Mas se você falar assim, olha, eu vou levar Jesus hoje na sua casa. Glória a Deus. Alguém levou Jesus na minha casa, na casa dos meus pais. Por isso hoje eu estou aqui. Jesus levou alguém para falar dele para você. Alguém levou Jesus para você. Hoje você está aqui. Mas Ele quer que você leve Ele a outras casas, a outras famílias, para que essas famílias se voltem para Ele, para a presença dEle, para a graça dEle. Zaqueu, Zaqueu, hoje houve salvação. Jesus quer mover salvação. Por isso a importância de nascer de novo. Vir à igreja é uma coisa, ser nascido de novo é uma outra coisa. Fazer parte de uma igreja é uma coisa, ser a igreja é uma outra. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso ser a igreja. Esses dias o Senhor falou assim para mim: eu sou a igreja. Também sou. Só que a igreja tem que congregar. As igrejas têm que congregar. Falei, porque um membro do corpo decepado não funciona.
Ah, mas Deus me usa. Claro que Ele te usa. Mas a igreja tem que congregar. Amém. Para que então o corpo de Cristo funcione da melhor maneira. Aleluia. Essa é a maior mentira de Satanás dos últimos tempos. Não preciso ir à igreja, eu sou a igreja. Aí essas pessoas são chamadas de desigrejados. E acham que estão bem, não estão. Nós precisamos congregar, estar juntos, nos voltar para Cristo, viver o que Cristo tem preparado para nós. Glória a Deus. Ele veio buscar o que havia perdido. Aleluia. Eu estava perdido, Ele me achou. Amém. Há 33 anos Ele me achou. Glória a Deus. Aleluia. Quantos anos faz que Jesus te achou? Faz muito tempo. Quanto tempo faz que você teve um encontro verdadeiro com Deus? Atos capítulo 16, versículo 31, diz assim: Paulo estava preso, Paulo e Silas estavam presos, e de repente eles começaram a cantar, e houve um grande terremoto, e abriu as cadeias deles, e o carcereiro, achando que todo mundo tinha fugido, estava se preparando para se matar, porque senão ele ia ser morto. Então ele já estava. Aí Paulo falou: opa, não faz nada não, está todo mundo por aqui, ninguém saiu. E Paulo começa a falar com ele e diz assim, versículo 30, eu vou ler o 30 só para compreender melhor. E conduzindo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Você já parou para perguntar o que você deve fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. Naquele dia eles se converteram, Glória a Deus. foram para a casa dele, e toda a família dele se entregou, ou seja, a salvação entrou na casa. Aleluia. Então a salvação, ela entra na nossa vida, ela entra na nossa casa. E toda a família dele se converteu e foram batizados. De madrugada. Glória a Deus. Tem horário não. Aleluia. Não tem horário para Jesus te visitar. Não tem. Ele te visita de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você está disposto? Amém. Então desperta tu que dormes. Mais pousado. Deixa Jesus entrar na tua casa, na tua vida e mudar. Como diz aquela canção, né? Muda a minha estrutura. Jesus mudou toda a estrutura de Zaqueu. Jesus mudou toda a estrutura desse carcereiro. Jesus mudou. E se a gente for lá para Lucas capítulo 15, nós vamos encontrar Jesus falando sobre a parábola da ovelha perdida. Ele tinha 100 ovelhas, deixa 99 e vai atrás da que está perdida. Foi isso que ele fez. Ele largou tudo lá na glória e veio atrás das ovelhas perdidas. Aleluia. Zaqueu também era uma ovelha perdida. Eu era, você era. Amém. Nós somos encontrados. Glória a Deus. Deixa ele mudar a tua estrutura. A estrutura de Zaqueu era o sistema que ele vivia, de corrupção, o sistema político dele. Era a estrutura dele. De repente aquela estrutura desmorona. Então ele pega uma outra estrutura chamada rocha. Glória a Deus. E ele constrói a sua vida, a sua casa sobre a Rocha. que é
Jesus. Aleluia. O terremoto lá também abalou toda uma estrutura. A morte estava eminente. E de repente entrou o refúgio. Aleluia. Glória a Deus. Qual estrutura precisa ser abalada na tua vida? Que você está confiando demais, não tem nada a ver com Deus. Qual é a estrutura? Qual é a estrutura que eu estou ali botando fé na minha vida, mas que não tem nada a ver com Deus? Esse estar perdido precisa ser tirado dessa estrutura. Se nós não tivéssemos esqueleto, nós não teríamos estrutura nenhuma. Tudo ia desmoronar. Então nós precisamos de uma estrutura chamada Jesus em nossas vidas. Aleluia. Para a nossa vida não desmoronar. Amém. Então nós precisamos entrar num outro sistema. O sistema do reino de Deus. Glória a Deus. Que se opõe ao sistema do mundo. Que se opõe à mentira, ao engano, ao roubo, à doença, tudo que é ruim. O sistema do reino de Deus que nos dá vida, vida em abundância, porque Jesus falou isso. Eu vim para te dar vida e vida com abundância. Aleluia. Eu vim para buscar aquele que se havia perdido. Em Josué capítulo 24, versículo 15, deixa eu ver se é 15, para não falar errado. Isso mesmo. Josué chega lá para diante do povo e diz assim: o negócio é o seguinte, vocês fazem o que vocês quiserem fazer. Se vocês quiserem adorar outros deuses lá do fulano, do Bertão, do ciclano, do Dan, fica à vontade, falando as minhas palavras. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Josué não estava perdido, não. E você? Está perdido? Há coisas perdidas aqui dentro? Há uma estrutura que precisa ser tirada? Talvez a estrutura religiosa, estrutura de tradições familiares, estruturas econômicas, estruturas de crenças, estrutura de maldições. Deus está dizendo: tira isso. Aleluia. E assume a minha estrutura. Aleluia. Que é a minha presença que te levanta. A minha presença que te põe de pé. A minha presença que te faz andar naquilo que eu determinei. A minha presença que te volta para lá, para a tua essência, para o teu original, para quem tu és, para aquilo que eu te criei. Glória a Deus. O que eu te escolhi. Aleluia. Vem, que a minha estrutura vem do céu. Vem do trono do nosso Pai. Glória a Fecha Deus. os teus olhinhos. Glória a Jesus. Essa é a palavra que Deus me deu. Oh, graças te damos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O que você perdeu dentro de você? O que você perdeu no meio de um sistema? O que você perdeu ao longo do tempo? O Senhor tem algo muito poderoso para manifestar em tua vida. Aleluia. Como diz lá em Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Por isso que convém a Ele entrar na tua vida hoje. Convém a você voltar-se para Ele hoje. Convém a Jesus entrar na sua casa hoje. E convém a você recebê-lo. Como Ele mesmo disse: eis que estou à porta e bato.
abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Você sabe para quem que Jesus disse isso? Para uma igreja. Nós podemos falar a porta do coração, a porta da nossa casa, sim, podemos. Mas ele disse isso para uma igreja. Então, não vamos deixar Jesus só bater na porta. Ele está batendo porque ele nos encontrou. Hoje convém entrar na tua casa. Hoje me convém pousar na tua casa. Hoje me convém. Mas eu tenho que abrir a porta. Glória a Deus. Como diz a canção, carpinteiro bater a porta. Não deixe ele batendo. Não perca a oportunidade que é hoje. A oportunidade é hoje, agora, é já. Senhor, Deus poderoso, maravilhoso. Obrigada porque o Senhor veio nos buscar. O Senhor veio nos ensinar o caminho de volta com o seu ministério da reconciliação, nos reconciliando com o Pai novamente. Aleluia. E o Senhor nos faz filhos. Filhos amados. Obrigado, Jesus, porque o Senhor abriu mão da sua glória, o Senhor desceu por nossa causa. Aleluia. O Senhor nos encontrou. O Senhor nos trouxe de volta para o coração do Pai. O Senhor nos encontrou e nos envolveu com os seus braços de amor. O Senhor tem nos guardado debaixo das suas asas poderosas, nos protegido como filhos. Obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado. E que possamos, ó Deus, declarar que hoje houve salvação nesta casa. Aleluia. Glória a Deus. Possamos declarar na nossa casa, hoje houve salvação nessa casa, na nossa família, na nossa parentela, nos nossos entes queridos. Sim, sim. Hoje houve salvação dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, não importando a distância. Não importando a situação, quando Jesus entra no ambiente, Ele muda a estrutura do ambiente. Aleluia. Vamos entregar nossa vida a Jesus. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome. Escreva meu No nome. livro da vida. No livro da vida. Eu perdoo. Eu perdoo. E abençoo. E abençoo. Todos que têm Todos me que tenham me ofendido. ofendido. Pai, Pai, Filho, Espírito Santo. Espírito Santo. Entra no meu coração. Entra no meu coração. Ensina-me Ensina-me a andar contigo. a andar contigo Aqui na terra. aqui na terra, Para que eu possa viver contigo. que eu possa viver Por contigo toda a por eternidade. toda a eternidade. E nesse momento. Nesse momento, Eu rejeito, eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo desautorizo toda a ação, toda a ação, Satanás, e seus demônios, da minha vida, amarro todo demônio, maior ou menor, e ordeno, bata em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, me cubra com o teu sangue, me cubra com o teu sangue, Jesus. e ajuste e blinde a minha armadura espiritual. Fica a minha armadura espiritual. Fecha a porta do inferno. Fecha a porta do Para minha inferno. vida, Para minha vida. para minha família. Para minha E família. abre as portas do céu. E abre as portas do céu. Pelo poder. Pelo poder. E há no nome de Jesus. E é no nome de Jesus.
Amém. Que o Senhor ative os nossos anjos Aleluia. para nos guardar e nos proteger. Sim, Deus. Você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza que Jesus te achou, que você não está mais perdido? Então busque a presença dele. Ande na presença dele. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vou me despedir de você que está assistindo. Que Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, te livra do mal e guarde no teu coração. Hoje houve salvação nesta tua casa. Aleluia.